Bom, gente, bom dia. Então, vamos começando lentamente a aula. Eu vi que bastante de vocês já enviaram mensagens ao fórum sugerindo temas. A ideia é que aqueles novatos que não têm ainda um objetivo concreto dentro da disciplina ou dentro da área de visão computacional olhem estes temas, eventualmente deem uma pesquisada na internet sobre a temática e vejam por o que vocês se interessam dentro daquelas temáticas. A gente vai, daqui a 3 semanas, provavelmente sentar e discutir os temas todos aqui em sala de aula e aí vamos formar as equipes para que vocês façam, então, o primeiro trabalho. A ideia é que, até lá, vocês tenham informação suficiente sobre visão computacional clássica para vocês terem uma ideia o que eu poderia usar para resolver esse meu problema dentro do rol de coisas que que a visão computacional clássica me oferece e que estão acessíveis de forma simples, ou no OpenCV, ou no Scikit, ou em algum código de terceiros que eu venha a colocar à disposição de vocês. Tá? Como eu falei lá no início da disciplina, o objetivo não é que vocês resolvam maravilhosamente o problema, a ideia é que vocês tentem e a gente veja onde é que vocês chegaram e a gente possa, inclusive, depois discutir prós e contras de você usar a visão computacional clássica ou de você usar o novo paradigma das redes neurais convolucionais. Né? Então, essa é a ideia. Então, hoje a gente vai falar de métodos no domínio do espaço, a segunda parte, onde eu vou abordar segmentação por crescimento de regiões. Eu havia comentado que nós pensávamos em talvez apresentar a transformada de Huff para vocês hoje. Eu decidi deixar isso para a semana que vem. Por quê? A transformada de Huff ela é um método de extração de características. Eu vou rodar um exemplinho para vocês de uma que eu acho bem legal aqui, tá? Que é esta daqui. É um exemplo de um detector de pupila, usando a transformada de Huff para elipses, ou um detector de farol de carro, se você quiser, ou qualquer outra coisa. Tá? Então, no fundo, assim, a hora que eu estou extraindo uma característica geométrica ou o que quer que seja, eu não tenho mais um algoritmo de detecção de bordas. Muitos autores classificam Huff dentro dos algoritmos de detecção de borda, e se vocês olharem a nossa página da disciplina, é lá que ele está. Na verdade, não é. É um algoritmo de extração de características. A nossa próxima aula, na semana que vem, vai ser uma aula sobre extração de características, desde coisas bobas, como a área de objetos em imagem, até coisas relativamente avançadas, como histogramas de gradientes e outras coisas que a gente usa para a identificação de rostos e coisas similares. Então, eu vou colocar essa parte da transformada de Huff também dentro do assunto da aula que vem. Na aula que vem, nós também vamos ter uma palestra convidada, que vai ser a palestra do Paulo César. O Paulo César Pereira, ele vai nos falar um pouco de métodos clássicos de visão computacional na área da agricultura de precisão. Né? É parte de um projeto que foi feito para um fabricante de aeronaves, pela gente. E, inclusive, a gente vai, na semana em que nós vamos ter palestras industriais, que é o dia 16 de outubro, né? Nós vamos ter uma palestra da Horus, desse fabricante de aeronaves, e ele vai falar o que mais eles fazem na empresa com visão computacional. Né? Então, isso é mais um anúncio. Estão confirmadas as palestras industriais para o dia 16. Provavelmente serão 3, de 3 empresas diferentes que trabalham na área de visão, com enfoques diferentes, mostrando diferentes problemas e como que dentro da empresa eles atacam estes problemas. Muito bem. Então,
dentro das coisas que eu queria mostrar para vocês. Então, hoje a gente vai pegar algumas coisas aqui, nessa área aqui da nossa página da disciplina, lá no site do Lapix. A maioria das coisas que estão aqui, elas têm um link para uma página própria, com alguma informação e bibliografia. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso no momento em que vocês tiverem tempo. A outra coisa que eu ainda quero colocar para vocês, a playlist da disciplina está atualizada. A princípio, as 5 aulas que nós tivemos até agora estão aí. Sugiro a vocês darem uma olhadinha para recapitular, ou para quem perdeu alguma aula, está chegando agora. Aqui está tudo com as transparências e tudo editado. Nós temos mais um outro professor, tá, que é o Emerson Pistori, que é um professor da Universidade, do Laboratório Infovisão, tá, da Universidade Dom Bosco, do Mato Grosso do Sul. Ele tem uma playlist aqui, de visão computacional, no YouTube, que ela é bem interessante. É uma coleção de um monte de coisas. Algumas coisas são feitas por ele mesmo, outras coisas são material contribuído, tá, por outros. E ele tem montado isso aqui já faz alguns anos. Vale a pena vocês darem uma olhada nas contrapartes das minhas aulas que tem aqui. A visão dele é diferente, a forma dele de explicar as coisas é diferente. Tá? E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Ele entra em muitos detalhes que nós não temos tempo aqui na disciplina de entrar. O objetivo dessas videoaulas dele é pegar algum aspecto bem pontual e abordar esse aspecto. Eu vou passar o link da playlist dele para vocês pelo fórum do Moodle também, para que vocês tenham acesso. Ele tem uma página no YouTube também, onde tem outras playlists e outras coisas. Tá? Eu normalmente não faço propaganda para esse tipo de coisa, mas nesse caso específico eu acho que, assim, dos autores brasileiros que colocam videoaulas online, eu considero as dele as melhores e vale a pena para vocês darem uma olhada para coisas específicas. Muito bem, então vamos agora para a nossa aula. Então, como eu falei para vocês, o objetivo hoje é a gente falar de segmentação por crescimento de regiões. Deixa que eu apago aqui, porque aí a gente já vê. Acho que assim basta, vocês estão vendo, né? Senão a gravação de eu dando aula fica muito ruim. Tá? Muito bem. Então, alguns de vocês já viram isso. A princípio, é essa área aqui do nosso diagrama que a gente vai estar vendo. Ela está dividida em várias coisas aqui. Existem algumas coisas de morfologia matemática que está aqui dentro que eu não vou abordar hoje. Tá? E dentro da área de algoritmos de crescimento de regiões, a gente tem 2 grupos. Tem um grupo de algoritmos que são realmente clássicos, tá? Que a gente vai abordar na primeira parte da aula. E existem o que eu chamo de algoritmos compostos, porque eles usam diferentes técnicas combinadas, que a gente vai ver na segunda parte da aula. Esses algoritmos são menos conhecidos. A maioria deles você encontra com implementações open source, em C ou C++, geralmente. Tá? Mas é bem interessante a gente dar uma olhada nesses algoritmos, porque alguns deles são mantidos por instituições de pesquisa. Então, por exemplo, o Laboratório de Visão da NASA tem um algoritmo, que é um algoritmo interessante, que vale a pena a gente dar uma olhada como é que ele funciona. Né? E por aí vai. Né? Então, nessa primeira parte a gente vai tratar esses algoritmos básicos, alguns nomes aqui, como Split and Merge, Mumford-Shah, Watershed, vocês talvez já tenham ouvido. O Watershed, Split and Merge, principalmente, é mais conhecido. Mumford-Shah, que eu vou me deter um pouco mais hoje, é menos conhecido, né? Mas são algoritmos que se usam em muitos tipos de aplicação diferente.
Tá? Então, primeiro a gente tem que entender o que é segmentação. Eu coloquei aí segmentos de tangerina para ilustrar. Tá? Então, a ideia de segmentar é simplificar. Como eu falei para vocês lá no início, né? Na nossa... Aqui, nesse nosso diagrama, o que nós temos? Nós temos, por um lado, a gente tem os domínios, que a gente tem usado para organizar as nossas aulas, e a gente tem esse caminho aqui. Esse caminho aqui é um caminho de transformações sucessivas, onde a gente sai de um saco cheio de pixels sem significado e a gente termina com alguma descrição da semântica da imagem. Nesse caminho, o que nós fazemos? Nós vamos sucessivamente, através da aplicação de diferentes algoritmos, simplificando a imagem, de maneira que a gente possa ressaltar e extrair as informações que, para a nossa área de aplicação, são as informações que são úteis e necessárias. Então a gente começa com transformações de imagem em imagem, mais transformações de imagem em imagem. Aqui já a gente vai para transformações de imagem em modelo. Nós vamos começar a olhar isso aqui na semana que vem, como eu falei para vocês. Tá? E aqui a gente vai para uma transformação de modelo em modelo. Nós saímos de um modelo que descreve estruturas ou detalhes em imagens para um modelo que descreve o significado dessas estruturas ou detalhes. Tá? E aqui a gente tem dois níveis de processamento de pixel. Nesse primeiro aqui, nós estamos pensando em melhorar a qualidade da imagem. E nesse segundo aqui, tá? Que, segundo David Marr, a gente poderia classificar como condicionamento, a gente tem passos cujo objetivo é simplificar a imagem. Então, na segmentação, essa simplificação, ela objetiva dividir a imagem em partes. Tá? Então, como falei para vocês, é uma questão central dentro da visão computacional. E a ideia é a gente produzir uma caricatura da imagem que ressalte coisas que nos interessam dentro daquela imagem e nos permitam descrever essas coisas depois através de algum algoritmo descritor de características, de maneira que lá no último passo a gente possa então classificar ou dar nome às coisas dentro do processo. Então, para a gente dar um passinho para trás, é interessante a gente dar uma olhada nas bases filosóficas disso. Tá? Então, tem uma frase do Immanuel Kant, para quem entende alemão: Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. A tradução é: pensamentos sem conteúdo são vazios. Parece uma tautologia, mas a segunda frase é interessante. Tá? Observações sem conceitos são cegas. Então não adianta eu olhar alguma coisa, eu posso estar enxergando, mas não estar vendo. Existe uma diferença entre enxergar e ver. Não? A hora que eu vejo, eu estou dividindo o meu mundo em categorias, não? E eu estou tentando dar nome às categorias das coisas que eu encontro. Tá? E o interessante disso é que Kant, lá no século XVIII, eu não sei se vocês conhecem a história do filósofo e a história da universidade onde ele trabalhou. É uma história interessante e divertida. Ninguém nunca teve filosofia na escola, né? Então, assim, eu vou abrir um parênteses, porque essa história ela é legal. Assim, o Kant, do mesmo jeito que o matemático que vocês devem ter ouvido falar, porque tem algoritmos de teoria de grafos que são dele, o Euler. Já ouviram falar do Euler? Não? E o Euler, inclusive, tem lá o problema das pontes de Königsberg, que vocês já devem ter ouvido falar, e ninguém acha Königsberg no mapa, porque esse nome não existe mais. Hoje em dia a cidade chama Kaliningrad, e é um enclave russo dentro da Bielorrússia. Tá? E a história dessa cidade é uma ilha, que nem aqui Florianópolis, uma ilha costeira, e essa era uma cidade que ela pertencia à família dos marqueses de Brandemburgo, como lá um negócio que eles ganharam em algum momento, e
A Alemanha, antes de ser Alemanha, era chamada de Sacro Império Romano. Não sei se vocês lembram disso da história. E o imperador ele era escolhido por eleição. Então existia um colégio eleitoral que escolhia o imperador alemão, tá? O imperador do Santo Império Romano, que naquela época já não incluía mais Roma. E os prussianos, que eram os marqueses de Brandemburgo, eles na época tinham, com a cidade de Berlim, eles tinham conseguido um avanço imenso, tanto militar quanto industrial. Foi nessa época que se instituiu várias coisas que são instituições até hoje. Existia um primeiro-ministro prussiano, que era Otto von Bismarck, que ele criou a Seguridade Social, escolaridade obrigatória, escola pública e salário mínimo. Tudo isso lá mais ou menos em 1780 por aí. Tá? Que são conceitos que hoje são conceitos que o mundo inteiro mais ou menos adapta. A gente não imagina que isso ocorreu, começou a acontecer num pedacinho da Alemanha no século XVIII. E uma coisa que os prussianos não conseguiam era virar imperadores da Alemanha, porque eles não tinham acesso ao colégio eleitoral, porque eleitor era duque ou rei. Eles eram marqueses, marquesa pequena nobreza não tem direito de eleger imperador e muito menos de se candidatar à eleição para imperador. O que eles fizeram? Eles se tocaram de que eles tinham uma ilhota lá na Rússia. Aí o Marquês de Brandemburgo foi lá para Königsberg e se declarou imperador da Prússia Oriental. E a ilhota virou de uma ilhota, ela virou um país. A Prússia Oriental, onde o cara era imperador. E ninguém podia dizer nada porque a ilha era dele. E com isso, eles voltaram e com o poder econômico e político que eles tinham, eles conseguiram se eleger imperadores da Alemanha e por isso a gente associa prussianos com alemães. Então isso é uma história interessante porque foi o início da Revolução Industrial na Alemanha, começou com isso. Foi a influência política dos prussianos dentro da Alemanha no século XVIII que deu a partida para a Revolução Industrial. Antes disso, você tinha um monte de duques, um brigando com o outro, e, na verdade, você não tinha grande progresso ali dentro. Os ingleses estavam à frente de todo mundo. E um dos efeitos colaterais dessa história de que de uma ilhota sem importância, que era um porto comercial no Mar Báltico, virar um país que tinha um rei, que era imperador da Alemanha, foi que se investiu em Königsberg no sentido de criar uma base cultural e científica naquela ilha, e com isso se criou uma universidade que fomentou pesquisa. E Euler e Kant eram professores lá, ou viraram professores lá, e são os maiores expoentes, na verdade, dessa universidade que foi criada lá. Hoje em dia, eu não sei se ela ainda existe ou não, né? Depois da Segunda Guerra, aquilo foi para a Rússia, os russos renomearam a cidade de Kaliningrad e redistribuíram a população de origem germânica que tinha lá para outras áreas. Então, está um pouco descaracterizada a cidade, apesar dela ter progredido muito nos últimos tempos, porque os russos fazem questão de manter aquilo ali que é um esclave deles. Né? Então, o Kant tem, além disso, uma questão interessante, que é o fato de que ele nasceu lá em Königsberg, nunca saiu da cidade na vida inteira dele, apesar de ele ter sido um filósofo e cientista de renome internacional, respeitado em toda a Europa. Ele nunca botou o pé para fora da cidade dele, nunca botou o pé para fora da ilhota que era a cidade dele, né? Mas ele conseguiu, ele criou uma nova área dentro da filosofia, que é a área de você analisar a percepção humana e tentar entender por que a gente pensa desse jeito e não de outro. Né? E ele veio com os conceitos de apriorismos. E a ideia do apriorismo, o que é? Tá?
é um conceito inato, quer dizer, a gente nasce com ele e a gente usa este conceito inato para interpretar o mundo. E isso é uma coisa interessante, então tem uma tradução aqui em inglês do que o Kant pensou. Tá? E a consequência disso para a percepção visual é que a gente tem que ter alguns conceitos a priori na hora que a gente vai analisar uma imagem para a gente poder entender isso. Tá? Então, existem vários... Aqui, tá? Existem vários apriorismos. Tá? O Kant colocou alguns. Continuidade no espaço, continuidade no tempo e causalidade. São coisas que, para quem já teve filho e viu como crianças começam a aprender coisas, a gente entende que o cérebro está pré-programado para interpretar estas coisas desta maneira. Né? Eles não tinham, na época, no século XVIII, nenhum conhecimento de neurofisiologia ou coisa parecida. Então, o Kant postulou isso aqui de forma abstrata, mas o raciocínio dele é um raciocínio que, se a gente for olhar como uma criança aprende, né, ele é muito evidente. Então, quando eu dei o exemplo da porta, né, é uma coisa que a gente aceita. Se eu vejo algo, uma região daquilo que eu estou enxergando, e tudo dentro dessa região é parecido, eu parto da premissa que isso é parte da mesma coisa. E tem uma outra região naquilo que eu estou enxergando que é diferente, eu parto da premissa de que aquela outra região é outra coisa. Isso são questões inatas na percepção visual humana, a gente não aprende isso. Não? A gente tem isso pré-programado no firmware do cérebro. Não? Do mesmo jeito que a gente entende que no tempo as coisas são contínuas. Se eu estou olhando essa xícara agora, eu olho para o outro lado, olho de novo e eu vejo a xícara outra vez, eu tenho certeza que é a mesma xícara. Apesar de que às vezes não é. Né? Mas eu parto da premissa de que é. Tá? São questões... E a questão da causalidade. Se um fenômeno precede outro no tempo, né, e isso acontece com muita frequência, eu parto da premissa de que uma coisa causou a outra. Eu dou uma martelada na cabeça e dói, eu dou outra martelada na cabeça e dói, eu chego à conclusão que marteladas na cabeça produzem dor. Né? É uma questão que qualquer animal tem a capacidade de fazer esse tipo de associação. Tá? Então, esses são apriorismos e eles estão na base da percepção. Né? Então, hoje a gente evoluiu bastante no estudo disso, mas ele vem dessa época e é interessante a gente ter em mente isto. E no caso, tá, da visão computacional, isso é importante porque, basicamente, a gente vai ter uma abstração que ela está por trás de todos os algoritmos de segmentação por crescimento de região. E essa abstração é a de que pixels parecidos pertencem ao mesmo objeto, pixels diferentes pertencem a outro objeto, desde que a gente tenha continuidade. Então, eu tenho uma coisa azul aqui e uma coisa azul ali. É improvável que eu tenha um buraco negro ligando os dois e sejam a mesma cadeira. Provavelmente vão ser duas diferentes. Mas esta porta, ela é azul daqui até ali. Eu parto da premissa de que todo esse azul é um único objeto, da mesma maneira que todo esse cinza é um único objeto. Às vezes a gente encontra depois evidência de que isso estava errado, etc. Mas, a princípio, eu vou assumir isso como verdadeiro e eu vou agir em função disso. Então, essa é a ideia dos algoritmos de segmentação por crescimento de região. Tá? E a ideia é a gente tentar encontrar coisas parecidas. Então, nós vimos
lá na nossa aula no domínio do valor de que a gente poderia usar limiares para a gente encontrar coisas parecidas. O problema de nós usarmos limiares é que o limiar é burro. Né? Ele justamente não tem este conceito de continuidade espacial. Né? O limiar ele vai funcionar no domínio do valor e vai ignorar a posição dos pixels. Então, é ruim. A não ser que eu tenha um mundo onde as coisas estão divididas muito claramente em objetos de cores muito distintas, né? O limiar é inútil para mim. Eu preciso de algo mais inteligente. Eu preciso de algo que considere a posição dos pixels e considere algum tipo de regra de como é que eu vou juntar e quando que eu paro de juntar e eu traço fronteiras entre regiões. Então, a ideia é esta, a gente levar em consideração vizinhança de pixel, variação de valor dentro desta vizinhança, como eu falei no exemplo das cadeiras azuis. Aqui tem uma cadeira azul que eu estou vendo, ali tem outra. Eu parto da premissa de que são cadeiras azuis distintas, não é o mesmo objeto. Não? E aí a minha ideia é trabalhar em cima de estatísticas sobre agrupamento de pixel para tornar isso aqui o mais inteligente possível. Tá? Então, a forma mais simples da gente trabalhar é a gente começar, tá, com uma conexão simples. Eu vou juntar tudo que é vizinho, tá, e eu vou colocar um limiar de valor aonde eu paro de juntar estas coisas. Tá? Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com normalização, eu posso analisar o desvio padrão dentro de uma região e parar quando o meu desvio padrão fica muito grande, quer dizer, a região começa a ficar muito inhomogênea. Né? Então, isso são coisas bem simples e que a gente pode tentar ir fazendo aqui, né? Analisando, por exemplo, eu tenho uma imagem 4x4 aqui, eventualmente segmentar essa imagem em 3 regiões similares entre si. Tá? Branco, cinza claro e cinza escuro, ou alguma coisa assim. Tá? O meu problema é, novamente, que esse método, que a princípio parece uma ideia interessante, é um método ruim. Tudo bem, eu peguei aqui uma imagem difícil, esses cavalos são complexos, né? Mas vamos supor eu quero fazer um segmentador de cavalo, separar cavalo do resto. Então, eu vou colocar lá uma métrica de distância, minha métrica de distância é espaço, distância euclidiana dentro do espaço RGB. Né? Eu considero cada pixel um ponto no espaço RGB, a similaridade entre eles é a distância euclidiana. Se eu trabalho com uma distância de 50, lembrando que a gente vai ter R, G e B variando de 0 a 255, né? Então esse é o meu domínio do espaço de cor. Se eu colocar lá um limiar de 50 e juntar tudo que esteja, tudo que é vizinho e que não me avacalhe esse limiar de 50, eu chego aqui. Parece interessante, eu simplifiquei a imagem, mas eu não tenho um cavalo separado do resto. Tá? É pouco útil. A hora que eu aumento um pouco, eu vou para 100, detonou. A crina do cavalo está separada do cavalo, tá? E o fundo está misturado com o cavalo. Eu sempre vou pintar o pixel com a média do pixel da região. Tá? Com 150 sobrou a sombra. E a mancha branca aqui no focinho do cavalo. Então, essa ideia é ruim. Tá? Ela não leva em consideração forma, ela não leva em consideração outras questões que eu tenho aqui. Não. Então, mas é um caminho, não é? A minha ideia lá, o apriorismo kantiano de que regiões que têm características similares devem ser partes de um mesmo objeto e regiões que têm características diferentes daquela devem ser parte de um outro objeto. A gente olha para essa imagem e a gente diz, tá? Sei lá, pasto com florzinha amarela, fundo com outra coisa, cavalo, cavalo. Para nós está claro o que é isso.
Então a gente deveria ser capaz de, com o computador, também chegar nesta mesma conclusão. Então, a partir daí, os algoritmos de segmentação por crescimento de regiões, eles vão se tornando mais complexos. E a primeira ideia, então aqui mais um exemplo com RGB simples, tá? Simplesmente distância euclidiana, e a gente vai procurando juntar coisas. Tá? Aqui com o limiar de 150, eu até tenho alguma coisa. Aqui o meu limiar de 100 me deu o problema de que eu juntei partes da Estrela do Mar com esse fundo que é levemente amarelo, que ficou mais parecido com a bolinha na Estrela do Mar aqui, do que de fato com o fundo perto dele. Não, também não foi bom. A mesma coisa aqui, isso aqui é uma imagem relativamente simples, deveria ser trivial, mas vocês veem que eu já tenho problemas. Aqui o reflexo da cúpula já está juntando com o céu. Daqui a pouco o reflexo da cúpula junta com o branco. Aqui, nada útil para mim. Mesma coisa aqui. Tá? Isso aqui são tudo imagens do Berkeley Dataset. Eu gosto de usar Berkeley Dataset porque está à disposição de todo mundo. Tem segmentações manuais feitas por artistas para vocês usarem como ground truth, se vocês quiserem. Tá? Então a gente pode trabalhar bem. Bom, a primeira ideia é a gente usar um método lá da estatística multivariada para a gente trabalhar. Então, se eu simplesmente juntando coisas com cores próximas e colocando um limiar para dizer agora eu vou parar de juntar, eu estou fazendo besteira, né? Muito mais interessante talvez seja eu pegar alguma característica interna da região, né? E eu tentar maximizar essa característica interna e ao mesmo tempo pegar uma característica externa entre regiões, eu também tentar maximizar essa característica. Né? Então eu digo assim, uma região é uma coisa que ela é parecida entre as partes internas dela, o que está dentro, mas ela é diferente porque está fora. Né? Então, vamos tentar maximizar os pixels dentro da região e ao mesmo tempo escolher pixels ou regiões que sejam o mais diferentes possível entre si. Essa é uma ideia. Não sei se alguém de vocês já fez alguma disciplina de data mining ou de estatística multivariada, alguma coisa assim. K-means ou K-médias não significa nada para vocês. Tá. Isso aqui é uma técnica que vem da área da análise exploratória de dados. Tá? E eu vou botar um... A ideia das K-médias, ao invés da gente entrar no algoritmo, vamos direto dar uma olhada aqui, é o seguinte. Eu tento maximizar, eu defino grupos. Ó. Esses grupos sempre vão ser pixels que são vizinhos entre si, né? Então eu tenho que ter uma região contínua. E eu vou tentar maximizar as variâncias entre os grupos. Ou seja, esses dois conjuntos de variâncias têm que ser o máximo diferentes entre si. Ao mesmo tempo, eu vou tentar minimizar as variâncias intragrupos. Ou seja, dentro de cada um dos grupos, os pixels têm que ser o mais parecidos possível. Tá? Isso aqui é o cavalo de batalha da análise exploratória de dados. Ele é um algoritmo que, se eu não me engano, eu coloquei para vocês aqui. Tá? É um algoritmo de 1956, inventado por um cara chamado Hugo Steinhaus. Tá? Na verdade, a ideia vem desse cara. E o algoritmo foi proposto por Stuart Lloyd lá nos Bell Labs em 1957, com o objetivo de fazer análise de sinais. Hoje em dia, tá? O nome K-means foi usado pela primeira vez por um James McQueen em 1967. Né? Então, a gente tem implementações computacionais desse algoritmo desde a década de 50, 60. Né? É um algoritmo clássico em qualquer software de estatística. E, normalmente, ele é usado no data mining para você agrupar dados, para eu procurar, por indução, se existe alguma característica comum entre conjuntos de dados. Basicamente, é
o algoritmo do marciano que caiu na Terra. Imagine você vem de um outro planeta, você cai aqui na Terra. Não numa parte civilizada da Terra, porque aí você vai achar que o carro é a espécie dominante aqui no planeta. Não, mas sim você caiu numa floresta. Não? Se você cai na floresta, você vê lá vários animais diferentes, você vê que alguns têm escamas, outros têm couro, outros têm pelo, outros têm penas, e se comportam de forma diferente. E você vai começar a agrupar esses animais. Aqueles que têm penas geralmente voam, aves. Aqueles que têm pelo geralmente amamentam os filhotes mamíferos. Aqueles que têm escamas estão na água, peixes. Aqueles que têm são verdes e têm um couro, e são frios, são répteis. Né? Então, essa classificação é uma classificação fácil da gente fazer de forma indutiva, observando a natureza. Por quê? Porque a gente analisa os vários espécimes que a gente olha e a gente procura por características comuns e agrupa de acordo com características comuns. Então, esse é o algoritmo das camédias. Né? A minha ideia vai ser sempre eu agrupar. Ele pressupõe que você já tem as hipóteses a respeito do número de conjuntos que você vai ter. Tá? Isso é uma questão importante, porque sem essa hipótese não dá para eu fazer isso aqui. Tá? E aí, como é que funciona o algoritmo? Tá? A ideia sempre eu trabalho com conjuntos aleatórios, e aí eu vou trocar elementos entre os conjuntos de maneira a minimizar a variabilidade dentro de cada conjunto e de maneira a maximizar a variabilidade entre estes conjuntos. Tá? Então a gente volta para o desenho. Aqui tem uma animação. Tá? O que a gente observa aqui, essa animação seria no espaço de dados e não no espaço de segmentação. O que a gente observa aqui é que o método de camédias é um método piecewise linear, parcialmente linear. Ele sempre vai encontrar uma reta ou um plano que divide conjuntos de dados. Ele não consegue fazer uma divisão não linear, mas isso não é um problema. Né? Eu vou estar separando partes da imagem. Quando eu levo esse algoritmo para a imagem, eu preciso de alguns predicados a mais. Por exemplo, eu preciso levar em consideração a questão da vizinhança. Eu não posso pegar uma região aqui e uma região aqui, simplesmente porque elas são azuis, como eram as cadeiras aqui, e dizer que pertencem ao mesmo objeto. Né? Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Né? Tem uma implementação do K-means. Então, esse aqui é o nosso notebook de crescimento por regiões. Eu tentei nesse notebook, deixa eu aumentar um pouco aqui o fonte para vocês enxergarem alguma coisa, colocar implementações prontas disponíveis de vários dos algoritmos. Tá? A área do crescimento de regiões é uma área onde vários dos algoritmos que a gente tem prontos em bibliotecas como o OpenCV ou Scikit são ruins. Em parte porque eles são algoritmos de algum grupo de pesquisa que tinha alguma coisa a mais e quis colocá-los ali. Em parte porque a implementação é ruinzinha mesmo. Né? Então, se a gente olha para resultados que eu coloco para vocês no PowerPoint, que são resultados de algoritmos em C que a gente tem de umas bibliotecas melhores, tá? Os algoritmos em Python dessas bibliotecas bastante mais populares, eles acabam sendo ruinzinhos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Basicamente, a segmentação por K-means. Tem aqui uma célula pronta. Ele chama, a princípio, Slick. Tá? É parte do Scikit, do ScienceKit do Python. Tá? E você coloca alguns parâmetros a mais aqui que eu vou explicar para vocês depois. Tá?
a gente pode executar com diversos parâmetros. Eu executei com um conjunto de parâmetros aqui. Tá? E uma das questões que você vê nessa implementação do K-means é que isso aqui, que é uma região bastante homogênea, tá? Ele acabou sendo dividido. Tá? Então, esse algoritmo, essa implementação do K-médias aqui, isso aqui deveria ser uma região só, é tudo preto. Tá? Então, essa implementação do K-médias, ela usa uma limitação de tamanho de regiões ou de área de regiões, e ele acaba dividindo coisas que são similares. A gente pode mexer, por exemplo, aqui no meu sigma, tá? E a gente vê aqui um pouquinho de coisa muda, tá? As regiões ficam menos quadradas. Se eu diminuir isso aqui, quer dizer, a gente acaba tendo regiões com formato um pouco diferente. Tá? Se eu diminuir o meu número de segmentos, que é o meu K, tá? Ele vai começar a juntar mais coisas. Tá? Algumas não necessariamente boas. Por exemplo, ele juntou aqui os sinos nasais nessa imagem, com o resto, com o olho, etc., que ele não deveria ter feito, e aqui ele criou uma divisão pelo meio. Então, esse algoritmo ele é mais para a gente mostrar que algoritmos muito simples de crescimento de região fazem besteira, a não ser que você tenha algo muito fácil de segmentar. Tá? Então, com um algoritmo simples como esse, raramente a gente vai ficar feliz. A vantagem dele é que, a princípio, é um algoritmo muito rápido. Né? Eu posso mexer aqui nesse parâmetro, que é um parâmetro que eu não entendi o que ele exatamente significa, é uma invenção da implementação do Scikit. E você observa que se eu levantá-lo aqui, ele vai, na verdade, ignorar as variações de pixel e usar outra coisa aqui. É um valor que a gente tem que manter muito pequeno. Tá? E, a princípio, a não ser que se mantenha ele extremamente pequeno, o algoritmo faz besteira na hora de executar. Eu não me dei ao trabalho de dar uma olhada na documentação dele para ver em detalhe o que significa essa compactitude aqui. Vocês, se quiserem, podem dar uma olhada. Na prática, a gente não vai usar esse algoritmo, ele está aqui como uma ilustração. Então, vamos voltar ao nosso PowerPoint. Se eu não me engano, este? Não. Este. Tá? Então, as K-médias, como eu falei para vocês, não são a melhor solução possível. Tá? O algoritmo basicamente está aqui. Tá? Como vocês viram já naquela implementação do Scikit em Python ali, já tem detalhes a mais que foram incluídos. Esse aqui é o algoritmo de exploração, de estatística exploratória básico. Tá? Então, eu vou passar um pouco por isso aqui, tá? Porque não nos ajuda muito. Aqui é uma discussão sobre como avaliar a qualidade, tá? E basicamente para cada cluster que eu crio, eu vou ter o que? Um centro, não? E eu vou ter uma distribuição de valores dentro desse cluster que eu suponho ela é distribuída normalmente, porque no meu algoritmo aqui, tá? Eu faço, tá? Uma padronização dos dados. Um dado padronizado é um dado descrito através dos seus desvio padrão. Isso para você está claro? Vocês já padronizaram um dado alguma vez? Eu tenho uma distribuição qualquer de dado em qualquer faixa de valor, etc. Como é que eu jogo isso dentro de um algoritmo estatístico? Tá? A maioria dos modelos estatísticos parte da premissa de que eu tenho uma distribuição normal, quer dizer, uma curva de Gauss na distribuição dos meus valores. Tá? Quando eu tenho dados de algum fenômeno natural que eu não sei o que foi que os gerou, tá? E eu não sei se eles são distribuídos normalmente ou não, não faz sentido para mim, por exemplo, normalizar os dados. Tá?
o que eu faço é padronizar os dados. Eu uso uma fórmula muito simples que me calcula a média desvio padrão daquele conjunto de dados e recalcula a posição de cada amostra dentro dessa distribuição do ponto de vista de média e desvio padrão. Ou seja, em termos de sigma. Se um dado está numa posição 1 sigma, meio sigma, 0,1 sigma, 2 sigma, 3 sigma dentro daquele conjunto de amostras. Tá? Hã? Isso. Não? Isso é padronização. Isso. Alguns pacotes de estatística chamam isso dessa forma, z-score. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com K-médias, a gente padroniza os dados antes. Então, tipicamente, eu vou ter os meus dados aí num domínio que varia de -3 a +3. Tá? Depende, se eles forem muito parecidos entre si, vai diminuir para -2, +2, ou eventualmente até -1, +1 é muito difícil. Tá? Então, e com isso a gente vai trocando as coisas. Tá? E eu posso depois, então, eu tenho para cada região, eu vou ter como os dados estão distribuídos dentro dessa região. Tá? Quanto mais separado isso aqui tiver, assim, por exemplo, tá? Ou assim, melhor ainda, melhor vai ser a segmentação que eu gerei. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma segmentação horrorosa, essa aqui também. Porque eu tenho os dados se misturando aqui. Tá? Então, existe uma forma da gente fazer isso, que é o teste F, que permite você analisar esses dados. Em imagem, aplicar o teste F pode ser um problema, porque eu vou ter vários segmentos que têm cores parecidas entre si. Né? Então, às vezes, isso aqui não é uma solução. Na estatística exploratória, no reconhecimento de padrões, isso aqui é bastante usado. Tá? Então, quando a gente for falar lá na frente do último passo, o passo lá de transformação de modelo em modelo dentro da nossa pipeline, a gente vai voltar a falar um pouco disso aqui, porque isso pode ser útil na classificação de padrões lá no final. Tá? Aqui está a nível de ilustração. O próximo método de segmentação por crescimento de regiões simples é o Split and Merge. Também é um algoritmo muito antigo e a ideia dele é a seguinte: eu vou trabalhar com uma árvore. Né? Eu vou pegar os meus pixels, eu vou dividir a minha imagem jogando-a dentro de uma árvore, fazendo divisões sucessivas da imagem, sem me preocupar ainda com o significado desses pixels. Tá? E eu vou descer até um certo nível. Quando eu terminei de descer, eu volto juntando nodos similares da árvore. A ideia, o que é? Cada subárvore vai ter nodos que são espacialmente vizinhos. Vamos ilustrar isso aqui. Tá? Mais fácil do que a gente explicar. Então eu tenho a minha raiz é uma imagem inteira. Tá? Agora eu vou para a primeira etapa, eu vou dividir essa imagem em 4 nodos na minha árvore, que eu divido espacialmente sem me preocupar com o valor de pixel. E isso eu continuo. Tá? Eu continuo dividindo aqui. Tá? E continuo dividindo, observando o seguinte. Tá? Nessas divisões sucessivas agora, eu já dou uma olhadinha, tá? Em similaridades. Observem que aqui é tudo igual, tá? E eu já não divido mais. Tá? Então, essa é uma primeira etapa do meu processo de segmentação, onde eu uso algum critério de similaridade. A vantagem do Split and Merge, como de muitos outros algoritmos, é que eu posso definir qual é o meu critério de similaridade. Eu posso dizer, sei lá, diferença entre pixel menor do que 0. Menor ou igual a 0. Não? Eu posso também dizer diferença entre pixel menor do que um limiar qualquer 10. Se tudo aqui for
a diferença entre esses pixels for menor do que 10, eu considero uma região. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou só pegando pixels cuja diferença é 1. Se a diferença for maior que 1, eu já não considero uma região, na descida. Não? Depois, na subida, a gente pode pensar diferente. Eu posso também, por exemplo, calcular a variância aqui dentro e dizer que a variância tem que ser menor do que um determinado valor. É um critério que eu escolho, não tem problemas. Tá? Vai depender se a implementação que eu estou usando também permite ou não eu escolher essas coisas. E aí eu vou indo. Tá? Até que eu chego num ponto onde cada folha é um pixel e não dá para descer mais. Nesse nosso exemplo, a árvore ficou com 4 níveis. Então, de um ponto de vista de memória, é relativamente econômico isso aqui. Vocês viram em 4 níveis, eu dividi isso aqui e já fiz uma pré-segmentação. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a aplicar um algoritmo um pouco mais complexo de vizinhança e eu vou olhar por cima, tá? Se eu consigo achar dentro de uma subárvore coisas que de alguma maneira são parecidas. Tá? E aí eu vou seguindo, e eu vou voltando. Tá? E a cada nível que eu subo, eu olho entre subárvores para ver se eu tenho coisas que são vizinhas e, ao mesmo tempo, são parecidas entre si. E vou juntando essas coisas. Tá? Eu posso usar um critério diferente do critério que eu usei ao descer. Isso me dá, por exemplo, uma versatilidade. Eu posso, na hora da descida, usar um critério bem burro e na hora de eu subir, usar um predicado complexo que me faz uma análise de se essas coisas vão ser unidas ou não vão. Tá? E eu termino quando esse critério não consegue mais ser aplicado a nada e eu cheguei de volta na minha raiz. Tá? Então, novamente, a gente tem aí um algoritmo que, se você for procurar implementações, elas vão se comportar de forma muito diferente de uma para a outra, porque vocês estão vendo que essa ideia ela é só um arcabouço. Né? Ela permite você, na verdade, implementá-la de muitas formas diferentes. Tá? Então, a gente pegou uma implementação pronta aqui do Split and Merge, é uma implementação em C, e rodou em cima de algumas coisas. Um dos defeitos disso é a hora que começa a achar coisa parecida, ele vai representar essas coisas parecidas de forma grosseira. Né? Esses números estão me representando critérios aqui, critério de similaridade na descida e critério de similaridade na subida. Vocês veem que dependendo do que eu for usar aqui, tá, eu realmente vou produzindo bobagem. Né? Aqui também, esse aqui até comportou-se um pouco melhor, tem muitas diferenças, então eu posso usar um critério bastante grosseiro aqui e eu consigo produzir alguma coisa. Né? Mas vocês veem que também em regiões muito similares ele começa a fazer o quê? Produzir regiões que têm a cara dos nodos, né? Que não são coisas muito boas aqui. Né? Aqui, por exemplo, um quadrado do céu caiu para dentro da cúpula e por aí vai. Se eu uso algo mais sensível, eu consigo até produzir alguma coisa legal. Esse algoritmo, infelizmente, essa implementação não nos mostra os boundaries, as bordas de cada uma das regiões e a gente não consegue ver muita coisa. Né? Então, o K-means e o split and merge tem, aqui você vê um efeito colateral disso, né? Do mesmo jeito que você via lá no K-means, a gente tem problemas de gerar regiões quadradas. Então, esses dois algoritmos são algoritmos clássicos bem simples e rápidos. A desvantagem é que eles não são muito confiáveis. A vantagem é que, no caso do split and merge, ele é um algoritmo muito simples e que pode ser considerado um arcabouço para algum outro predicado mais complexo que você tenha e que você pode encaixar ali no meio. Significa, no entanto, que você tem que implementar a sua versão do split and merge, não dá para pegar uma pronta. Muito bem.
O próximo algoritmo é o algoritmo de segmentação por crescimento de regiões de Mumford and Shah. Esse é um algoritmo que foi publicado originalmente em 1989 numa revista chamada Acta Mathematica Scandinavica. E o artigo, se eu não me engano, tem 70 páginas, alguma coisa assim. E os dois autores, é um artigo extremamente matemático, e os autores argumentam que, com base naqueles apriorismos kantianos, um algoritmo ideal de segmentação, ele tem que satisfazer um conjunto de critérios, e aí eles apresentam uma equação, que é esta daqui, que supostamente satisfaz estes critérios. Eles são bastante absolutos ao afirmar isso. A gente pode discordar, mas no fundo é um algoritmo bastante interessante. Eu já vou destrinchar essa fórmula para vocês. Eu raramente entro na matemática. Essa aqui ela é genial e ela tem uma versão bem simples dela, que não é essa versão cheia de integrais duplas. Tá? Por sinal, o OpenOffice fez besteira. A integral dupla aqui ela está fora desse módulo. Tá? Não enxerguem a integral aqui dentro, por favor. Tá? E essa forma simplificada, que a gente chama de funcional simplificado de Mumford-Shah, ele é muito interessante. Tá? Então, a grande vantagem do algoritmo é que ele é extremamente robusto. Tá? É um algoritmo que procura unir regiões parecidas, procura separar coisas diferentes, e ele tem um critério que é essa parte aqui no final, tá? Que é na verdade, é um termo de penalização que penaliza bordas complicadas. Então, é um algoritmo que tende a encontrar coisas redondas. Tá? Ou em coisas muito cheias de pontas e voltas, ele tende um pouco a ignorar as pontas e voltas, mas no geral, né, ele vai ter um efeito que é o efeito de segmentar objetos bem legais. A gente vai dar uma olhada. Tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos. Isso aqui eu usei uma implementação do Mumford-Shah que veio de um pacote chamado MegaWave, que é um pacote desenvolvido por um grupo de pesquisa lá na Universidade de Grenoble. No início da década de 90, eu considero uma das melhores implementações do Mumford-Shah. Se eu não me engano, esse pacote está online ainda e você pode procurar por ele. É uma implementação em C, né? É muito boa. Só funciona com imagem em tom de cinza. Mas aqui vocês veem uma característica do Mumford-Shah, tá? Que é uma característica de tender a separar coisas na sua forma, tender a fazer segmentos mais arredondados. Tá? E isso é uma questão que ela é bem interessante porque reflete a natureza de muitos objetos que existem em imagem. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, nessa tomografia, a gente vê que eu consegui separar cérebro de algumas das lesões que a gente vê aqui e ainda manter essa outra lesão aqui de uma forma bastante boa. Tá? O valor de lambda é justamente o valor limite que você dá para esse termo de penalização que penaliza bordas compridas. Tá? Então, vamos dar uma olhada em como que ele é organizado, esse algoritmo. Tá? Ele tem uma questão, que ele é um algoritmo lento, né? Por isso tem várias implementações que fazem, ele é iterativo, né? E a gente vai sempre incrementando o lambda, a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que a coisa funciona. Tá? Então a ideia é o seguinte, você começa com regiões que são grupos de pixel. Na verdade o algoritmo começa com tantas regiões quanto os pixels na imagem.
tá? Do mesmo jeito que o split and merge também começava, cada folha ali. A ideia era, na verdade, o split and merge é o contrário, né? Ele vai descendo até chegar a folhas que podem ser um pixel. Aqui não, a gente começa com regiões que são um pixel e a gente vai unindo, né? E a gente começa com o que? A borda de cada pixel. Então, cada pixel vai ter uma borda igual a 4 no início, né? E aí, o que é a ideia? A gente avalia a variação de pixel dentro de uma região e a gente compara isso com a penalização que me geraria se eu juntasse duas regiões. E quando eu consigo diminuir o valor total de energia, porque a ideia dessa fórmula é o quê? A gente minimizar o valor de E. Se eu consigo reduzir o valor total de energia juntando duas regiões, eu vou juntar. Se isso fizer a energia aumentar, eu não junto. Então, em cada iteração, eu vou comparar todos os pares de regiões para ver se existe pares que diminuem a energia e eu vou juntar aquele par que produziu a maior redução de energia. Essa é a minha ideia, né? Então, regiões vizinhas, na verdade, elas estão competindo entre si por quais duas vão ser fundidas. Uhum. Uhum. A princípio, ele compara todos os vizinhos, tá? E analisa qual é a redução de energia que acarretaria a fusão de dois vizinhos. Tá? E ele vai ordenar isso por redução de energia. Tá? E aí ele pega aquele que gera a maior redução de energia e funde. E aí ele vai continuar de novo. Tá? Esse passo de iteração, ele continua enquanto for possível juntar coisa e reduzir a energia. Em algum momento você vai ter o termo do lambda maior do que o resto. E nesse momento não dá para fazer mais. Tá? Aí o que a gente faz? A gente modifica o valor do lambda e começa tudo de novo. Tá? A gente permite bordas maiores. E aí a gente continua trabalhando. Tá? Então a ideia sempre é essa. Eu vou fazer o quê? Eu vou iterar com um determinado valor de lambda e ir juntando coisas. Tá? Assim, a tua pergunta é se eu trabalho deterministicamente ou não, não é isso? E qual é o par que eu escolho? Porque assim, pode acontecer na hora que eu faço essa ordenação por redução de energia. Tá? A gente vai olhar a fórmula, você vai entender daqui a pouco. Tá? Pode acontecer na hora que eu faço essa ordenação por redução de energia que 2 ou 3 vão produzir a mesma redução de energia. Eu vou ter que escolher um. E aí eu faço tudo de novo, porque aí já não vai mais valer os outros. Tá? Porque a hora que eu juntei duas regiões, eu tenho que calcular de novo todos os parâmetros. Então, a cada vez que eu juntei uma região, eu calculo tudo de novo e reordeno tudo de novo. Vamos dar uma olhada aqui, na verdade, na fórmula aqui. Tá? Então, a fórmula original é essa daqui. Tá? E qual é a minha ideia aqui? Tá? Eu tenho, por um lado, a média, eu tenho o valor ideal do pixel de uma determinada região, que é U. Tá? Esse valor ideal, na prática, eu não conheço, então eu pego a média dos pixels da região. Tá? E eu vou subtrair isso de cada pixel, e com isso eu vou ter o quê? Basicamente, isso aqui é a integral das diferenças entre a média de uma região e cada pixel. Tá? Aqui eu vou ter um gradiente dentro do valor ideal do pixel. Na prática, esse gradiente, tá? Então vamos olhar aqui no termo, tá? Então isso aqui me dá a variação intra-região, a primeira variação intra-região. Isso aqui é a segunda variação intra-região, que é a variação do valor ideal do pixel na região. Tá? Na prática,
como eu não sei o valor ideal dos pixels dentro de uma região, isso aqui é a média é tudo igual, esse termo sempre é nulo. Tá? Então, por essa razão, na prática, quando eu implemento o Mumford-Shah, eu tiro fora esse termo. A gente já vai ver. E isso aqui é a extensão da borda. Tá? Então, isso aqui é um termo lambda multiplicado, tá, pelo comprimento das bordas de todas as regiões. Tá? K aqui, para mim, é o conjunto das bordas de todas as regiões. Tá? Então, na prática, eu vou fazer o quê? Tá? Isso aqui me diz o quão longe cada ponto individual da imagem está do valor ideal dado para essa função U, que eu não conheço, e por isso eu aproximo pela média. Tá? Isso aqui é mais uma variação intra-região que me calcula o gradiente dentro da região. Como eu não sei e eu uso o que é a média, isso aqui é zero e eu posso ignorar. Tá? E por último, eu tenho o termo do comprimento. Então, na prática, eu tenho a equação simplificada de Mumford-Shah, aonde eu vou ter um parâmetro que é um comprimento total de regiões, aqui, que na verdade é o conjunto das bordas de todas as regiões. Então eu tenho uma energia para um determinado conjunto de bordas entre regiões que é dado por essa fórmula aqui. Tá? Muito bem. Com isso, eu posso redefinir um pouco as coisas e dizer que eu tenho uma área de uma determinada região. Eu tenho regiões separadas por uma fronteira deltinha, tá? E com isso eu vou ter o quê? A equação da energia que eu posso colocar da seguinte forma. Para uma determinada média, ou para um conjunto de médias de regiões, eu vou ter o quê? Tá? Essas regiões, desde que eu tenha determinadas bordas entre as regiões. Tá? E a minha ideia sempre é o quê? Eu quero achar uma nova energia, tá, que seja menor do que a energia anterior. Então, o que eu tenho que fazer? Na prática, eu vou iterar de maneira ao quê? Eliminar uma borda e fazer com que a eliminação dessa uma borda entre duas regiões, ela produza uma redução da energia total. Tá? Então, na prática, eu vou fazer o quê? Eu vou minimizar dois termos, um que eu chamo de elasticidade, que é essa diferença entre todos os pixels de uma região e a média. Observem, quando eu fundo duas regiões, eu vou calcular uma nova média, e eu vou ter um novo termo que me dá as diferenças entre agora os pixels da região maior e a média. Então, isso aqui vai sempre crescendo. E isso aqui é o comprimento que eu aceito para as minhas bordas totais. Tá? Então eu vou juntar essas duas coisas, tá? E eu faço uma junção quando a energia total diminui. E eu vou fazendo isso enquanto dá. Quando não dá mais, eu pego, aumento o meu valor de lambda, tá? E aí eu continuo de novo fazendo isso. Né? Porque vocês observam que o quê? O comprimento total das bordas ele vai diminuindo. Né? E o valor total aqui vai aumentando. Então eu uso o lambda aqui, na verdade, como um parâmetro, porque isso aqui aumenta e uma hora a minha energia não diminui mais. Então, o que eu faço? Eu aumento o meu lambda, e com isso eu empurro lá para cima a importância das minhas bordas, e aí eu continuo fundindo região. Tá? Esse processo vai iterativamente. Aqui tem um exemplinho, tá? Uma imagem, por exemplo, com esses valores, eu começo vendo se eu consigo juntar aqui, depois eu vejo se eu consigo juntar aqui e aqui, até que eu crio estas regiões com essa forma. Obrigado. Não? E aí eu vejo se isso aqui dá para juntar, não? E aí chego à conclusão que não dá e paro. Não? Então aqui tem alguns exemplos. Vocês podem ver aqui, ó, a imagem dessa igreja ou a imagem disso daqui. Isso aqui, essa aqui mesmo, tá? Essa ilha nesse lago aqui é uma coisa muito difícil de você segmentar. O Mumford-Shah, ele consegue uma segmentação bastante boa. O céu, você observa que o que ele vai fazer? Ele, na verdade,
ele vai transformar o gradiente do céu num degradê. Tá? A mesma coisa com o gradiente aqui. Mas, por exemplo, o reflexo, a ilha, etc., isso está mantido. Aqui também a gente acaba tendo uma fusão desse pedaço com esse. Não tem como escapar, e o céu aqui acabou sendo fundido junto. Mas, de resto, essa segmentação é muito boa. A cruz foi separada do céu. Se vocês lembram outros algoritmos que a gente testou, a cruz simplesmente sumia. Né? Então, tá? Aqui você vê que a ponte sumiu. O algoritmo engoliu a ponte. Por quê? A ponte é cheia de borda. Tá? Isso aqui é uma coisa extremamente custosa. Então, é algo que o algoritmo de Mumford-Shah vai engolir de cara. Né? Não tem jeito. Né? Aqui os nossos elefantes, eles acabam sendo fundidos com a savana, infelizmente. Tá? Mas para outras coisas o algoritmo é bastante bom. Tá? Então hemácias aqui são segmentadas de uma forma bastante boa. Imagem de ressonância magnética, no geral, a gente tem bons resultados. Isso aqui é uma imagem muito ruim de um melanoma. Tá? Aqui a gente vê que o resultado acaba virando um monte de gradientes, então, para esse tipo de coisa não é tão bom. A gente depois vai dar uma olhada em extensões do Mumford-Shah que funcionam legal. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Um gradiente vira degradê, mas os outros objetos estão relativamente bem separados. Isso aqui também é um exemplo muito difícil de segmentar. Tá? Muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não encontrei em Python nenhuma implementação decente do Mumford-Shah. Tá? Então, a gente encontrou algumas coisas alternativas. Eu vou mostrar para vocês uma delas aqui, tá? Que é, tá, em princípio, um método chamado minimizador de Ambrosio Tortorelli. Tá? É uma variação do Mumford-Shah. Essa variação ela é um pouco mais complexa e ela mantém algumas variações dentro da imagem. Tá? No Git que eu distribuí para vocês tem o código. Ele executa aqui dentro sem problemas. Tá? Então a gente pode dar uma olhada. Eu vou rodar esse aqui. Tá? Ele tem um monte de parâmetros aqui. O que aconteceu agora aqui? Not defined. Eu esqueci. Ah, tá. Eu esqueci de carregar alguma coisa aqui. Agora sim. Oi? Oh, yes, eu fiz besteira. Esse teclado aqui, apesar de ser... Agora sim. Apesar de ser supostamente muito bom... Tá. Então, assim, a primeira coisa que chama a atenção é o tempo que leva. Tá? O Mumford-Shah tradicional é mais rápido que esse Ambrosio Tortorelli, mas vocês estão vendo, ele está me levando aí um tempo bastante bom. Tá? Então, assim, Mumford-Shah não é um algoritmo para tempo real. É um algoritmo para quando você tem tempo para realizar uma segmentação. Tá? Se fosse Mumford-Shah tradicional, já estaria pronto. Esse aqui ainda está aí calculando coisas. Ou ele deu pau no meio do caminho. Não, né? Tá. Ué. Não, ele está rodando ainda. Ah. Foi. Tá? Então, vocês estão vendo que isso aqui é um resultado muito melhor do que tudo que a gente viu até agora. Tá? Algumas coisas não são tão boas. Aqui a gente vê que em algumas regiões aqui ele tem uma mistura de cores, mas se a gente olhar as bordas que ele gerou, na verdade as bordas estão muito boas. Tá? Então,
Essa implementação, ela funciona para cor também. Tem uma célula aqui para imagens coloridas. Eu não sei se ela está funcionando. Acho que sim. Então, que imagem que eu peguei aqui? O carro. Vamos ver o que vai acontecer com esse carro. Isso agora vai demorar muito. Então, vocês estão vendo que tem parâmetros diferentes. Tipicamente, no Mumford-Shah, a gente tem um parâmetro, lambda. Tá? Às vezes, a gente coloca um segundo parâmetro, que é o número de iterações, para limitar o tempo que ele vai perder dentro de um determinado nível de energia. Tá? Tá? O lambda que você coloca é o seu lambda limite. Ele começa sempre com um lambda baixinho e vai incrementando. Tá? Vocês vão ver, existem duas formas da gente implementar o Mumford-Shah. Um é com lambda exponencial. Tá? Então você usa potências de 2 para o valor de lambda. Essa é uma forma mais rápida da gente trabalhar. E existem implementações do Mumford-Shah que usam passos lineares. É ruim e é bobo, porque lá no começo eu posso andar rápido, tá? E depois também, tá? Se eu sempre usar uma potência de 2, eu, na verdade, estou num caminho muito bom. Então, essa implementação que eu falei para vocês, vamos ver se a gente acha aqui o pacote Megawave, para ver se ainda dá para baixar ou não. Eu acredito que sim, eles só pararam de atualizar. Virou o nome de alguma outra coisa. Será? Alguém botou no GitHub. Melhor para vocês. Tá? Não sei há quanto tempo faz que ninguém atualiza esse negócio aqui. Então vale a pena dar uma olhada, mas a implementação que tem aqui é uma implementação bem legal. Tá? Vale a pena. A não ser que eles tenham tirado fora. Mas eu acho que não. Aqui. Mumford-Shah. Tá? Tem implementação aqui. Beleza. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso se alguém quiser isso. Existem algumas outras implementações, eu posso dar uma procurada e colocar para vocês. Tá? O que aqui ainda está pensando? Tá? Eu tinha achado uma outra implementação de Mumford-Shah aqui que eu estou dando uma olhada. Tá? Ela não me pareceu muito boa, é também extremamente demorada. Eu até incluí nessa versão do notebook que eu não coloquei no Git ainda aqui. Tá? Também é uma reinterpretação. Tá? Não acho que valha a pena a gente se perder nela. Bom, para nós não perdermos tempo de aula, enquanto isso aqui vai calculando, tá? Eu vou voltar lá para o nosso PowerPoint. Vou dar uma olhada aqui, estava... Este, muito bom. E vamos dar uma falada sobre o método do divisor de águas, que é um dos últimos que a gente vai ver hoje aqui nessa primeira parte da aula. Tá? Oi? Não. Esse é um método conhecido, né? Muitos de vocês já ouviram falar. E a ideia aqui é a seguinte: vamos usar a nossa detecção de borda como um guia para fazer a segmentação. Né? E pegamos a nossa imagem de gradientes e a gente considera essa imagem uma topografia. E aí a gente vai fazer chover dentro
dessa topografia, a chuva se acumula nos vales, as montanhas ficam para fora da água, né? E a gente usa essa ideia para a gente criar regiões, quer dizer, regiões dentro da imagem divididas pelos próprios gradientes da imagem. Aonde tem variações abruptas dentro da imagem, vai ter um gradiente grande, ele vai formar uma cadeia de montanhas e a água não passa aí por cima. E aí vem o termo da geografia, divisor de águas, watershed. Então, é um algoritmo muito rápido e também é um algoritmo que permite a gente fazer um monte de variações. Um colega meu no doutorado, lá na década de 90, ele fez o doutorado dele inteiro em cima de uma implementação paralela de watershed, tinha uns 30 parâmetros, o watershed que ele fez, e era até bastante interessante, muito bom. A gente vai ver que no Scikit e no OpenCV tem implementações de watershed que não necessariamente são boas. Mas a ideia é esta. Eu tenho uma imagem de gradientes e eu considero, na verdade, a região que não tem gradiente como um buraco e a região que tem gradiente como uma cadeia de montanhas. E eu vou fazer chover ali dentro. E aí eu posso definir um parâmetro que é o meu nível de água. Até onde foi a enchente. Quem é do Vale do Itajaí está acostumado. Então, se eu deixar a água subir muito, ela vai passar por cima de determinadas montanhas mais baixas e vai unir regiões. Se eu deixar a água baixa, ela não passa por cima nem do monte que tem ali no jardim. Então, com isso, eu posso definir se eu quero criar mais ou menos regiões. Aí o critério passa a não ser mais a cor do pixel na região, mas sim qual é a variação que houve local de valor de pixel. Então, se eu mudei de um pixel cinza para um pixel amarelo ovo, que não é muito diferente, o meu gradiente é baixo, e um watershed vai passar por cima desse gradiente eventualmente. Então, tem essas desvantagens. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso era para ser uma animação, eu não sei se funciona. Então a ideia é essa, meus gradientes são essas cadeias de montanha aqui, e eu vou fazendo chover, e eu vou subindo o meu nível de água. Vamos supor que isso aqui é um vale elevado, no começo não tem nada, e depois vai criando água. E se eu fizer o nível de água subir acima de um certo valor, eu vou unir regiões, por exemplo. Eu posso também dizer que determinados gradientes nunca se unem. E que eles são ad eternum para cima, e com isso me dão um limiar aqui, que é o limite entre região. Então, eu defino um nível de água, que é o nível que vai me definir as regiões, e a partir daí eu pego a máxima do gradiente para dar realmente as bordas entre essas regiões. Então, essa é a forma tradicional de eu implementar este algoritmo. E aí eu posso seguir diferentes formas. A gente vai ver as duas implementações que nós temos lá, tanto no Scikit quanto no Monfortier, eles acabam pegando os vales e fazendo o cálculo de distância a centro de vale e não o cálculo de borda na hora de definir regiões. É um enfoque um pouco diferente, também funciona. O enfoque tradicional é esse daí. A gente não tem implementações em Python que façam, pelo menos eu não encontrei nenhuma, que funcionem exatamente com isso aqui. A gente vai achar na internet algumas implementações antigas em C que executam exatamente dessa maneira aqui. Tá? Então, o algoritmo está rapidamente aqui definido. É a explicação que eu dei para vocês. Vocês depois podem dar uma lida nisso aqui se vocês quiserem. Mas a ideia é sempre o que é. Tá? Eu vou usar um algoritmo de componentes conexas e eu vou conectar tudo que está abaixo de um determinado limiar, que é o meu nível de água. Tá? Então, a partir daí, a gente vai juntando coisas à medida que a gente vai subindo o nível de água. Tá? Quando eu termino, todos os gradientes que estão fora da água, eu elevo até um valor
acima mesmo do gradiente, de todos os gradientes, para eu ter as minhas bordas lá em cima. Tá? Então, essa é a minha ideia. Tá? Aqui, se eu digo que eu vou trabalhar com um limiar final que está por aqui, tá? Eu defino uma barragem virtual aqui e eu subo até estar por cima de tudo para eu ter, na verdade, o quê? Os meus divisores de águas, para eu ter as minhas bordas. Tá? Então, aqui tem uma descrição de alto nível desse algoritmo. Aqui eu tenho um exemplo. Tá? É um exemplo que mostra, primeiro, os gradientes. Aqui, se eu não me engano, eu gerei com Kenny isso daqui, mas você pode usar qualquer algoritmo. Tá? A implementação do OpenCV, se eu não me engano, usa Sobel, que não é um detector de bordas tão bom. Eu usaria Kenny. Tá? E a gente vê aqui, ó, a hora que eu começo com um nível de água bem baixinho, fica assim. A única coisa que ficou igual aqui é isso daqui, que, se eu não me engano, o meu conhecimento de anatomia está ruim, não sei. Então, o resto ficou dividido. À medida que eu vou subindo o nível de água, as coisas vão ficando melhores. O que vocês estão vendo de defeito neste algoritmo? Essa implementação clássica dele, tá, ela tem o seguinte defeito: como eu não tenho, diferentemente do Mumford-Shah, eu não tenho um critério de qualidade de borda, não? Ele vai me trabalhar única e exclusivamente com gradientes. Eu tenho aqui, ó, esses artefatos que devem ser da roupa do paciente que fez essa tomografia, ou simplesmente é da má qualidade da tomografia, não sei. Os artefatos, eles me geram gradientes aqui que acabam virando regiõezinhas. A mesma coisa aqui dentro, pequenas variações, tá, me geram regiõezinhas também. No Mumford-Shah, essas pequenas variações, elas geram um custo tão grande que é uma das primeiras coisas que o algoritmo faz desaparecer. No Watershed, a gente não tem um conceito de custo. Eu não estou tentando minimizar alguma coisa. Tá? E aí, então a gente tem o problema de que o algoritmo gera essas coisinhas aqui que a gente tem que eliminar. Então, implementações de de Watershed que a gente vai encontrar por aí, elas às vezes têm heurísticas que você aplica a cada iteração de subida de água antes de continuar. Heurísticas, por exemplo, do tipo, se a região tiver uma área menor do que uma área X, eu simplesmente fundo com o vizinho maior, ou o vizinho mais próximo, ou o vizinho menos diferente. Tá? Para a gente eliminar esse tipo de bobagem aqui, porque o algoritmo, não elimina. Pode, posso, pode. Não, você pode usar, a princípio você pode usar um blur gaussiano, um filtro de mean shift, um filtro de mediana e eliminar esse tipo de coisinha. Né? Às vezes isso vai eliminar também informação que é importante para mim, então a gente tem que tomar um cuidado quando e como aplicar. Nesse caso aqui, isso aqui tudo é ruído. Eu gostaria de eliminar. Aqui eu me pergunto se é ruído ou não, provavelmente. Tá? São pequenas estruturas anatômicas, tá, que dentro desse critério, elas são bem escuras, né? Dentro desse critério elas seriam fundidas aqui com a estrutura maior. Né? O critério de fusão por tamanho, por exemplo. Tá? Então a gente vai avançando, vai ficando melhor. Por outro lado, vocês viram aqui que isso aqui é um spill. Aqui eu tenho estruturas anatômicas muito claras. Aqui a água vazou. Eu fui demais. Tá? Então esse é um dos problemas do Watershed. O fato de que ele é muito sensível ao parâmetro que você usa. Para uma imagem vai funcionar bem, para outra a água está vazando e você não tem um resultado tão confiável. Né? Então esse é um dos problemas. A vantagem é que esse algoritmo é muito rápido, mesmo para imagens grandes, e ele pode ser
em grande parte paralelizado. A princípio, cada bacia hidrográfica dessas eu posso processar de forma independente, eu posso paralelizar uma boa parte do algoritmo, né? O Mumford-Shah, eu tenho o problema que eu tenho, a cada iteração, não é nem a cada iteração maior onde eu incremento o lambda, mas a cada iteração pequena dentro de um mesmo lambda, eu estou atualizando um valor global, que é o valor da energia. Então, para eu jogar isso, por exemplo, numa GPU e eu paralelizar, eu tenho o problema de que eu tenho que atualizar um valor global a cada iteração. Isso me faz perder muito tempo no algoritmo paralelo, né? Todo algoritmo de descida em gradiente, se eu trabalho com um modelo determinístico, onde eu atualizo um valor global, eu tenho problemas na hora de eu fazer uma paralelização legal disso. No caso das redes neurais, a gente não tem um problema tão grande, porque a gente trabalha com uma descida em gradiente estocástica e a gente não está fazendo atualização de valor global o tempo inteiro, né? Então, aqui, um exemplo, outro exemplo, e vocês estão vendo que isso aqui é muito diferente do que a gente consegue com o Mumford-Shah, tá? Aqui, o algoritmo não tem nenhum critério de qualidade, de forma, e isso faz com que ele divida estruturas, que ele pegue, por exemplo, essa estrutura no Mumford-Shah seria uma estrutura caríssima, e ele não vai fazer nunca, porque a borda dele é toda cheia de recortezinhos, né? Isso aqui o Mumford-Shah imediatamente fundiria com o resto. Isso aqui é uma região de edema, tá? Então tem mais água aqui, por isso está mais claro aqui nessa imagem, tá? De fato é uma região diferente do cérebro desse paciente aqui, mas não, né, a gente não esperaria que fosse segmentado dessa forma aqui, tá? Então aqui vocês veem alguns resultados, né? Observem que sempre a gente tem essas coisas pequenininhas sobrando, tá? Aqui mesmo as pedras aqui ficaram cheias de sobras, né? Mas a água, por exemplo, essa é uma outra vantagem. Como a gente está trabalhando, tá? A minha borda sempre é um gradiente local, tá? O fato de que aqui eu tenho um gradiente monstro de um lado para o outro não tem influência. A não ser que eu tivesse jogado um Kenny, sei lá, com um sigma monstruoso de 50 ou 100 em cima dessa imagem, ele tivesse me jogado uma borda aqui pelo meio, né? Eu não tenho bordas claras entre essas partes. O que o Watershed faz? Ele pega e segmenta tudo, como um único segmento, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer no Mumford-Shah, tá? Então, cada algoritmo tem as suas vantagens e desvantagens dentro dessa ótica. Aqui eu separei a savana dos elefantes. O problema é que eu separei os elefantes em pedaço também. Tá? Então, tem N melhorias. Uma melhoria interessante é essa adição de um critério de inhomogeneidade, tá? Que é, além da gente olhar se eu tenho uma bacia passando por cima de um morro ou não, eu verificar também se eu tenho, qual é a diferença entre essas regiões, tá? E se as regiões forem muito diferentes dentro da métrica de distância que eu tenho para minha cor ali, eu eventualmente não uno estas duas regiões, tá? Eu posso também trabalhar com critério de inclinação, porque eu posso ter uma fronteira numa determinada altura, mas ela pode ter bordas suaves ou ela pode ser repentina. Uma borda suave, eventualmente, pode me significar uma coisa, tá? Que eu passo por cima, mesmo que ela seja alta. Uma borda íngreme, mesmo que ela seja mais baixinha, eu posso querer respeitar, né? Então, isso é só um exemplo de predicados que a gente pode incluir como heurísticas dentro do Watershed. Então, nós temos uma página onde a gente faz uma avaliação aí de diferentes algoritmos de segmentação. Eu vou depois mostrar para vocês uma outra página onde a gente faz uma avaliação mais complexa, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada nisso no momento que tiverem algum tempo, tá? Então,
Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, como eu falei, nos algoritmos de segmentação avançados e híbridos. Eu quero apenas mostrar o watershed que a gente tem aqui em Python. Chegamos lá. Tá? E infelizmente eu usei um critério tão bobinho que ele me segmentou num monte de coisas. Tá? Eu deveria ter usado algum critério mais robusto. Né? Os valores padrão da função que eu peguei aqui, que são os valores default, tá? Eles me geraram isto daqui. Tá? A gente vê que o carro foi dividido em vários segmentos, mas os segmentos são legais. A gente tem aquele problema do gradiente. Né? Um gradiente vira um degradê. Tá? Mas a gente tem umas regiões bem definidas, algumas coisas estão legais. Tá? Se eu trabalhar com um critério mais robusto aqui, eu eventualmente consigo algum resultado interessante. Interessante observar aqui a tendência de formar um único objeto disso daqui. Os outros algoritmos que a gente tinha testado, eles normalmente dividiam isso aqui em subobjetos. A grama aqui também, você vê que ficou o gradiente da grama agora. A grama está dividida em regiões. Então, vocês podem brincar com isso. Como eu falei para vocês, esse aqui não é o algoritmo original. É uma implementação bem mais lenta e que tem alguns parâmetros a mais que não são os parâmetros tradicionais. Vamos dar uma olhada agora aqui no watershed. Como eu falei para vocês, o watershed a gente pode fazer via scikit ou via OpenCV. Esse aqui está no... não, esse aqui é uma implementação que eu achei na internet também, ela é interessante. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Primeiro vamos dar uma olhada nesse aqui. Tá? A gente pode escolher a imagem de gradiente aqui no scikit, tem uma vantagem. Tá? Então, vamos dar uma olhada nesse watershed aqui. Tá aqui. É um método chamado simplesmente watershed, que é o do SciPy. Então eu vou pegar uma imagem de gradiente aqui do Kenny. Então, gradiente um Kenny padrão, deixa eu ver qual é o parâmetro que a gente está usando aqui. Tá, é o Kenny padrão, sem maiores parâmetros. Trabalhar com 50 marcadores iniciais e usar o NIP Spectral. Tá? E foi ruim. O Kenny, na verdade, produziu besteira aqui. Deixa eu ver o Sobel. O Sobel me produziu alguma coisa, por alguma razão o Kenny fez besteira. Esse Sobel deu um resultado bom. Tá? E vocês veem aqui que o watershed também produziu alguma coisa interessante. Tá? O que a gente vê aqui? A gente já vê spills. Tá? Aqui... Tá? Essa outra região aqui entrou para cá e esta região, o olho foi fundido com esse buraco aqui. Não é o que a gente gostaria. Tá? Deixa eu ver o que acontece se eu trabalhar com mais marcadores. Aqui a gente já consegue separar melhor. Tá? E a gente trabalha com mais gradientes. Tá? Uma das coisas que a gente vê aqui é que no fundo, ele vai me também gerar algum tipo de região mínima ou coisa parecida que ficam esses quadrados aqui. Eu não consegui entender por que ele está gerando isto. Tá? Se eu diminuir muito isso aqui, tá? Ele vai me gerar umas mega regiões, tá? Que não necessariamente são interessantes para nós. Tá? Então vocês podem brincar com isso daqui. Aqui faz um pouco mais de sentido, mas também não é uma implementação tão boa assim. Tá? Então, essa implementação de watershed aqui, tá? Eu peguei na internet. Ela não tem grandes parâmetros.
é um pouco mais demorada. E dependendo aqui do que você fizer, ela faz besteira. Tá? Então aqui, por exemplo, dividiu num monte de coisa. Tá? Deixa eu ver se nós temos algum parâmetro que a gente possa usar aqui. Não. Tá. Essa versão aqui não tem grande coisa que você possa alterar. Tá. Ele simplesmente aplica aqui. Tá. E por último, se vocês quiserem, deem uma olhada aqui na página para ver a documentação. Eu fiz um fork do GitHub da pessoa que tinha colocado isso aqui. Eu esperava encontrar um watershed parecido com aquele que eu apresentei para vocês. Tá? O OpenCV trabalha com uma filosofia um pouco diferente. Ele usa, por exemplo, um filtro de min shift, tá? Aqui dentro do código. A gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou usar com parâmetros padrão. Tá? E como eu falei para vocês, a implementação do OpenCV é uma implementação que, na verdade, ele faz o quê? Ele primeiro vai trabalhar com min shift, depois ele faz um threshold, e só aquilo que se escapa ao threshold é que ele usa. Tá? E aí, dentro disto daqui, ele vai fazer um cálculo de gradiente, onde ele gera, na verdade, um mapa de bacias, e não um mapa de bordas, de montanhas. Tá? Essa é uma interpretação do watershed de um paper mais recente, e em cima disso, tá, ele funciona. Muita gente usa esse watershed do OpenCV. Eu, pessoalmente, não gosto muito dele. Vale a pena vocês darem uma testada nos métodos de vocês para ver o que funciona melhor. Tá? Então fica isso como exemplo. Tá? Depois a gente vai dar uma olhada em outros algoritmos. Vocês querem rodar isso com mais um parâmetro, ver uma coisa? A princípio está distribuído. Vocês podem rodar isso aqui em casa sem problemas. Tá? No README desse método aqui, tá? Eu coloquei lá a referência ao autor original e aos artigos que ele usou. Tá? Infelizmente, eu não achei uma implementação exatamente como essa do algoritmo tradicional para mostrar para vocês. Tá? A gente tem C. Eu quero ver se eu consigo uma hora disponibilizar, porque uma implementação para ação S, ele não roda no Linux sem mais nem menos. Tá? Então, gente, vamos fazer uma pausinha, são 10h10 agora. Tá? A gente faz uma pausa de 15 minutos. Essa aula é mais massacrante porque eu falo mais do que a gente interage. Tá? A segunda parte ela é um pouco mais leve, apesar de não termos parte prática. Tá? Vocês vão achar mais interessantes os algoritmos que eu vou apresentar depois. Tá? Então, vamos voltar às 10h30 para a gente fazer a segunda parte da aula. Tá? Então, a ideia agora é pausa para o café.